Lula derrete e o Brasil agradece. Não tá sabendo das novidades? Vem comigo que eu te conto porque elas são muito boas. Depois de ver sua reeleição ser exumada, já que estava enterrada devido a tanta M que fez desde que assumiu, as tarifas americanas trouxeram o discurso de soberania que o seu marqueteiro pago com dinheiro público soube aproveitar. Lula parecia surfar tranquilo nas ondas aí da sua reeleição, mas, como diz o ditado, a política são como as nuvens. Tudo muda e muda muito rápido. Com o advento dos seus 80 anos, Lula acionou o modo Silvio Santos, ou seja, sem filtro. E como diria minha mãe, a boca fala do que o coração está cheio. Sem filtro, Lula foi lá e cravou essa. Os traficantes são vítimas dos usuários. Isso pegou muito mal e, por óbvio, as pesquisas já mostraram o estrago que essa fala fez em sua popularidade. Mas isso foi só o começo. Não satisfeito com a bobagem que tinha falado dias antes e desrespeitando a ordem do seu marqueteiro para ficar óbvio, Lula vai lá e dá uma entrevista de coração aberto. E não consegue se controlar. Critica a operação que a maioria dos brasileiros apoiava, a operação feita no Rio de Janeiro, que vitimou mais de 100 criminosos. E, como desgraça pouca não é bobagem, não conseguiu sequer prestar condolência às famílias que perderam os 4 policiais. Falando tanta bobagem, não tem como não recordar quando Lula, em campanha, usou o boné do CPX, boné esse ligado, ao que se sabe, ao Comando Vermelho. Isso sem contar daquela questão da cervejinha e do celular, dentre outras vezes que Lula defendeu a bandidagem. Como o assunto de segurança pública não agrada a Lula, chegou a hora de mudar. Essa era a ideia do marqueteiro. Vamos falar de COP, onde vários líderes mundiais virão ao Brasil e isso vai repercutir calando quem critica o governo por causa da segurança pública. Pois é, deu errado também. Esvaziada a COP 30 é criticada por hipocrisia e por ignorar a pobreza. Aliás, a COP 30 que foi renomeada de Flop 30, já que ninguém veio. Mas também não é porque ninguém veio que a Janja ia poder ficar em qualquer lugar. Então Lula foi lá e já alugou um iate de luxo de cara. E aí, obviamente, para preservar o cidadão brasileiro, ele vai e coloca esse gasto com este iate luxuoso em sigilo. Afinal, nós, pagadores de impostos, somos palhaços e não precisamos saber quanto Lula e sua esposa gastaram para se hospedar em Belém, em um iate, sendo que Belém é uma das principais cidades do Brasil sem saneamento básico. Vejam vocês como ele é um homem do povo. Mas o fiasco da COP30, que danificou a imagem do presidente junto à população, não ficou restrita ao iate de luxo que ele alugou para sua esposa, que, aliás, torra mais de 100 litros de diesel por hora. Sim, ele está num evento de efeitos climáticos aí com o uso de combustíveis fósseis e alugou um iate que torra mais de 100 litros de diesel por hora. Ele conseguiu também colocar a COP em notícia internacional. Vejam vocês que o tumulto promovido pelos indígenas que invadiram e quebraram tudo lá neste evento virou notícia internacional. Ainda bem que os nossos índios estavam portando apenas arco e flecha, não estavam com Bíblia ou batom na mão, senão você já sabe. Xandão iria enquadrá-los como ataque à democracia. Uma notícia mais recente que certamente você não verá na Rede Globo. Afinal, você sabe, né? Temos interesses aqui, ó. Filho de Lula é encontrado pela Polícia Federal durante a operação que mira ex-nora do presidente. Porque o filho do Lula, sabe qual que era a operação? Pois é, desvio de recurso público, fraude em licitação. Imagina se a família não ia estar envolvida, né? O que parece, a maré realmente não tá boa pro Lulinha. Hoje, o ex-presidente do INSS, indicado, obviamente, por Lula, foi preso. Sabe qual é o motivo? Roubo de dinheiro dos aposentados. Tá na cadeia. Antes de falar das pesquisas de opinião que apavoraram o governo, eu nem vou entrar no mérito da questão econômica, já que, por exemplo, uma a cada 3 empresas no Brasil está no vermelho, o juro está a 15%, recorde absoluto, e olhem só, o endividamento das famílias atingiu novo recorde. Nunca antes na história deste país as famílias estiveram tão endividadas. Depois de tanta notícia ruim, por óbvio, isso se refletiria nas pesquisas. A primeira desta semana foi a Futura, que trouxe que Tarcísio, Michele e Bolsonaro superariam Lula até com tranquilidade no segundo turno. Considerando tanta M que o governo vem fazendo, eu acho que até eu ganho do Lula, hein? Já na segunda pesquisa desta semana, o Paraná Pesquisa trouxe um dado assim que é estarrecedor. Lula com a máquina pública na mão, controlando a imprensa, colocando muito pila lá no bolso da imprensa, não consegue se desvencilhar de Bolsonaro, que mesmo inelegível, censurado e preso, encostou no atual presidente. E não tenho dúvidas, Bolsonaro venceria se Xandão permitisse que ele concorresse. E antes que digam, ai, mas é o Paraná Pesquisa, eu não confio. Bom, o histórico deles é muito bom, mas vamos à Quest, que é a queridinha da Rede Globo. Ela mostrou a mesma coisa, Lula e Bolsonaro tecnicamente empatados, pesquisa de hoje. Pelo visto, não sou só eu que tô com saudade do mito, hein? Tarcísio, governador de São Paulo, que deve ser o candidato caso Bolsonaro não possa concorrer, também voltou a crescer nas pesquisas. E este cara apavora o governo Lula, sabem por quê? Porque Tarcísio é o candidato menos rejeitado que Lula e propriamente candidatos da família Bolsonaro. Ou seja, é o candidato que teria, com o apoio do presidente Bolsonaro, o maior campo para crescer eleitoralmente. E bateria Lula, no meu ponto de vista, até com certa facilidade. Saindo um pouco do campo das pesquisas eleitorais e entrando no campo financeiro, sim, isso existe. Você pode apostar em quem você acha que vai ser o próximo presidente do Brasil, lá na Polymarket. Vamos ver como é que estava a tendência. Lá, quando o Lula estava bombando, ele chegou a ter quase 70% de chance de vitória. E Tarcísio tinha basicamente desabado. Mas tudo mudou e hoje as duas linhas estão quase se cruzando. Enquanto o Lula tem 49% de chance, Tarcísio tem 38%. Independentemente de quem for o candidato contra Lula, no meu ponto de vista, vencerá a eleição. Então,
Se você me perguntar, como muitos me perguntam, Marcon, dá pra ter esperança na eleição do ano que vem? Dá sim, Lula perderá, independentemente de quem for o candidato contra, seja Michele, Tarcísio, Flávio, ou propriamente o nosso mito Bolsonaro, nós tiraremos essa turma do poder.